Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, sou José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, estou secretário de Desenvolvimento Econômico e Mineração do Estado do Pará. Vamos fazer um painel aqui sobre mineração na Amazônia, com grandes amigos, né? Eu tenho dito aqui, inclusive, antes, fazendo uma prévia com nossos ilustres apresentadores e debatedores aqui, que é um bate-papo entre amigos, mostrando esse case de sucesso que essas 5 empresas fazem na Amazônia e que enchem de orgulho a cada um de nós, como paraense, brasileiro que somos, essas empresas, fazendo uma mineração de forma séria, sustentável, com respeito ao meio ambiente, sustentabilidade e às comunidades locais. Então, vamos falar de mineração na Amazônia. Agradecer o IBRAM, agradecer o presidente Raul Jugman por essa oportunidade de estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês. E vamos ao nosso primeiro palestrante, debatedor, chamar o meu querido amigo Hugo Barreto. O Hugo é uma pessoa que é o nosso diretor de soluções de natureza, cultura, conhecimento da Vale, né? Tem um currículo extenso, foi também da Fundação Roberto Marinho, é um amigo que eu trago no coração. Então, Hugo, fale um pouquinho da nossa Vale na Amazônia, o que ela tem feito, faz e fará. 15 minutos, por favor. Zé, meu querido Zé, queria aqui agradecer ao IBRAM e a todos vocês pela oportunidade da escuta e desse momento de compartilhamento de experiências. Agradecer ao Zé Fernando, que foi o nosso conselheiro do Fundo Vale também, e por estar aqui conosco, por ter nos chamado. Eu vou pedir licença para ficar ali na mesa por causa dos papéis, eu sou meio atrapalhado sempre com papéis, microfone, essas coisas, para poder conduzir da melhor forma possível essa nossa conversa. Acabei trazendo o microfone. Bom, eu sou o Hugo Barreto, como já o Zé falou. Estou na Vale há 3 anos e meio aproximadamente, atualmente cuidando dessa área de soluções baseadas na natureza, cultura e conhecimento, com o Instituto Cultural Vale, com o Fundo Vale, com o ITV. E acho muito oportuna a oportunidade que nos é dada para fazer esta reflexão sobre a Amazônia e a perspectiva de mineração no bioma, mas como um modelo de atividade econômica legal, sustentável e relevante para o desenvolvimento econômico de um enorme contingente de populações que lá vivem. Pediria para mudar de slide, por favor? Como a maioria de vocês aqui sabe, nós estamos há mais de 40 anos na Amazônia. Somos a maior empresa que opera no bioma, na região do Mosaico de Carajás. Operamos também uma ferrovia que tem 800 quilômetros de extensão, cortando parte do Pará e o estado do Maranhão, e que também opera com um trem de passageiros. Essa imagem ilustra um pouco o desafio dessa operação. Por favor, o próximo slide. A nossa área, e aqui eu acho que é um destaque interessante que eu queria falar, não como um case da Vale, mas eu acho que como um case da engenharia brasileira para o mundo. Um projeto que decorre de uma visão de pessoas visionárias, de um sonho de pessoas visionárias como Eliezer Batista, que é a nossa operação em Carajás. Ali a gente produz 60% do que a Vale produz e praticamente o que o Brasil exporta, minério de ferro, o nosso primeiro item de exportação, às vezes o segundo ali, disputando com petróleo, e saem desse bioma. E, no entanto, como essa imagem e animação mostra, essa produção se dá dentro da Floresta Nacional de Carajás e ocupa e impacta apenas 2% do mosaico, que são aquelas manchinhas vermelhas. Portanto, um modelo de mineração sustentável e que contribui, ali ao lado nós temos reservas indígenas e algumas unidades de conservação, e olhando ao longo de décadas, porque isso não é um fenômeno recente, ao longo de décadas, o que ocorreu no entorno, no Estado. Então, nessa discussão de mineração e floresta em pé, eu acho que o Brasil tem, não é a Vale, eu quero insistir, como brasileiro, o Brasil tem um exemplo a oferecer para o mundo. E foram anos de aprendizado, que culminaram nessa operação da maior mina de minério de ferro que existe no planeta, que traz inovação, tecnologia, inteligência ambiental para permitir uma operação com maior eficiência
e menor impacto. Esse modelo inovador permitiu também evitar o uso intensivo de caminhões fora da estrada, além de diminuir a quantidade de resíduos gerados, o consumo de combustível em 70% e as emissões de gases de efeito estufa em 50%. O beneficiamento à umidade natural também dispensa o uso de barragens e diminui o consumo de água em 93%, o equivalente ao abastecimento de uma cidade de 400 mil habitantes. No entanto, exatamente pelo que eu falei há pouco, a gente entende que mesmo com todo esse nosso compromisso de ter uma operação sustentável dentro de uma floresta nacional protegida, a gente acha que deve fazer mais. E nesse sentido, Zé Fernando, a gente vem conversando com o governo do estado, provocados pelo governador Helder Barbalho, que mais que a gente pode contribuir para a Amazônia. Estamos discutindo muitas agendas na área de bioeconomia, de biotecnologia, afinal o ITV está lá, e muitas agendas que em breve esperamos poder estar anunciando também. E, mudando de slide, por favor, e quando a gente olha como isso é possível, não é possível apenas pelo modelo de mineração sustentável, mas também por conta de uma parceria extremamente importante que temos com o ICMBio e com a SEMAD, a Secretaria de Meio Ambiente do Pará, e que envolve, não vou entrar nos detalhes, aqui os números dizem, um volume enorme de patrulhamento e de proteção. Nós temos uma rede de proteção em torno da floresta, com postos avançados, que são, os profissionais são substituídos por helicóptero para dar conta dessa preservação. Portanto, é um modelo que combina uma tecnologia, uma engenharia avançada, com um sentimento de responsabilidade e em articulação com o poder público, né? E também graças à ciência. A gente está alerta, né, sobre as grandes crises climáticas e a perda da biodiversidade. Isso pode impactar, inclusive, nossas condições de operação no futuro. Quando se fala de Amazônia, de manter a floresta em pé, para aquelas empresas que lá operam, não se trata apenas de olhar na perspectiva de uma agenda ESG. Se trata de olhar essa questão do bioma, para quem opera no bioma amazônico, como um imperativo para a própria continuidade do nosso negócio. É incontornável, né? Bom, e aí aprendizagens, parcerias, conhecimentos científicos são essenciais para superar os desafios que lá estão, porque não são fáceis. Muda de slide, por favor, que está operando, e agradeço. Por favor, o próximo. E aí, nesse sentido, aqui são alguns grandes números dos nossos investimentos voluntários e obrigatórios no bioma amazônico nos últimos 3 anos, né? E a gente, aqui tentando traduzir esses números em alguns exemplos. A gente mantém, por exemplo, o Bioparque Vale Amazônia, com uma área de 30 hectares de vegetação nativa e infraestrutura para reabilitação animal. É um repositório de uma amostra única de biodiversidade da Amazônia, abrigando espécies e animais endêmicos, raros e ameaçados, e com importantes resultados já na reprodução de espécies ameaçadas. A Fundação Vale, na parte social, tem desenvolvido ações nos temas de saúde, educação e geração de renda, em parceria com nossas operações locais e com as secretarias de educação do Estado e de cultura e de desenvolvimento econômico e de segurança dos estados do Pará e do Maranhão. Cito aqui um projeto que eu sei que é de muita relevância e um xodó tanto para a gente da Vale quanto para o governo do estado do Pará, que são as usinas da paz. Um exemplo muito bem sucedido, inspirado nas bibliotecas de Medellín, e que implantou em 10 territórios, 6 na capital, em Belém, onde o índice de criminalidade era altíssimo, e são equipamentos muito bonitos, e que juntaram 43 programas sociais do Estado dentro desses equipamentos em comunidades de alta vulnerabilidade. Ou palavra difícil. Bom, continuando. Nos últimos 3 anos, a gente também beneficiou 1 milhão de pessoas em projetos de saúde, apoiou 223 empreendedoras na Rede Mulheres do Maranhão e capacitou 97 mil alunos no projeto Trilhos da Educação. E mais recentemente, com a criação do Instituto Cultural Vale, a gente já financiou 79 projetos culturais no Pará e no Maranhão, com aportes de mais de 70 milhões de reais.
Isso tudo eu digo para traduzir em números esse slide que é muito, tudo está muito aglutinado. Vamos para o próximo slide, por favor. Sobre o tema, e é um tema hoje que está muito presente em todas as discussões, é fato que a Vale se relaciona há mais de 40 anos com povos indígenas da região, e é fato também que essa relação nem sempre foi tranquila. Mas hoje temos políticas internas, programas e uma equipe dedicada ao tema, com foco na valorização dos povos originários e a garantia de seus direitos. Um dos aprendizados, talvez o mais importante que tivemos nesse processo, é sobre a relevância dos povos originários na própria conservação do território. Na Amazônia temos relacionamento com 8 etnias indígenas: os Auá, os Guajajara, Icapó no Maranhão, os Xicrim do Cateté, Caiapó e Gavião no Pará, além de 15 comunidades quilombolas e com as quebradeiras de coco no Maranhão, que são 25 localidades. O nosso posicionamento, anunciado recentemente, em 2021, é que a empresa não vai minerar em terras indígenas. Por isso, em 2021, fizemos a devolução de todos os direitos minerários de pesquisa ou lavras em terras indígenas, num total de 104 que a Vale dispunha. Além disso, por meio do IBRAM, nos posicionamos contra o PL 191 de 2020, que facilita, no nosso entendimento, atividades de garimpo ilegal, dentre outras. Vamos mudar de slide, por favor? Por gentileza, o próximo slide. É sempre bom e importante lembrar que em 2019 nós passamos pelo momento mais difícil da nossa história, enquanto empresa e enquanto indivíduos, que foi o rompimento da barragem de Brumadinho. E aqui, nesse sentido, eu paro a minha apresentação e peço um minuto de silêncio, o que fazemos sempre em todos os momentos em que estamos presentes em falas sobre esse difícil momento. Esse momento tão difícil nos levou a repensar a empresa, todos nós, enquanto empregados, enquanto indivíduos e enquanto cultura corporativa, com o objetivo de buscar efetivamente e verdadeiramente um novo pacto com a sociedade. Nós reestruturamos uma agenda ambiciosa a ser cumprida até 2030, também para oferecer mais para a sociedade, com novos compromissos que estão aqui na tela, e eu não vou ler todos, voltados para reduzir os nossos impactos e trazer ganhos para a natureza e para as pessoas. Parte desses compromissos tem como foco o território da Amazônia. Pedir para mudar de slide, por favor. Em 2020, lançamos um posicionamento público sobre o bioma. Ele passou a ser o nosso guia orientador. Esse texto ali em verde eu destaco como as principais questões que a gente se posicionou pela primeira vez a Vale em relação ao bioma amazônico institucionalmente. E agora a gente vem intensificando, como disse há pouco, mencionando o secretário José Fernando, a discussão sobre o que mais podemos fazer para a sustentabilidade da Amazônia. São eixos importantes desse manifesto que a gente está tendo como guia nessas discussões. Primeiro, escalar ações que mantenham a floresta em pé ou a recuperem. Apoio ao combate ao desmatamento, às brigadas, a todas as ações de combate ao desmatamento. Fomentar a bioeconomia e os negócios regenerativos. Investir em energias renováveis. Estimular a inclusão das florestas no mercado de carbono de fato, além de respeitar e valorizar os povos indígenas originários. Vamos para o próximo slide, por favor. Estamos, inclusive, também nos engajando em várias discussões sobre o atual momento que o bioma vive, que muitos chamam
a tempestade perfeita, e que eu gosto de falar que é uma tempestade construída por décadas, não é uma coisa instantânea. A Vale, afinal de contas, como eu já disse, tem 60% da sua produção lá no corredor norte. Portanto, é uma questão de sobrevivência do nosso negócio, essa discussão. Vamos para o próximo slide, por favor? Já estou me aproximando da parte final. E o nosso compromisso nessa dimensão de floresta e natureza, além dos 800 mil hectares que a gente protege no Brasil e 230 mil fora do Brasil, a gente assumiu recentemente a de recuperar e proteger mais 500 mil hectares de florestas para além das nossas fronteiras. Em 2 anos, inclusive do nosso roadmap, até 2030, esse projeto, a gente já conseguiu recuperar, restaurar mais de 6 mil hectares, fomentando negócios de impacto, negócios agroflorestais. São aportes de mais de 100 milhões de reais para essa iniciativa. E essa é a forma que a gente escolheu para cumprir a meta florestal no que se refere à restauração por meio de negócios e sistemas agroflorestais que fomentam a economia, geram carbono que a gente chama carbono de impacto, além de gerar renda e desenvolvimento. Não existe, nesse momento no Brasil, outra experiência de implantação de sistemas agroflorestais nessa escala de 100 mil hectares. Mas são muitas as dificuldades logísticas, de tecnologias apropriadas e recursos humanos para atender a demanda, mas a gente está avançando. E há muitas oportunidades de parcerias, e acho que esse encontro, já estávamos conversando aqui, alguns colegas da mesa, e o Zé Fernando, que mais a gente pode fazer juntos, como preconiza o artigo 17, a ODS 17 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que preconiza atuarmos em parcerias e em alianças. Em 2 anos também, no que se refere à conservação de 400 mil hectares, a gente fechou parcerias com 7 unidades de conservação, perfazendo já um total de 115 mil hectares protegidos de florestas preservadas, da nossa meta total de 400 mil até 2030. Acreditamos também na conexão entre essa meta florestal e nossos compromissos climáticos. Estamos investindo em projetos de REDD+, e criamos internamente o que a gente vem chamando de Hub de Carbono, para desenvolver um pipeline de iniciativas de Nature-Based Solutions. Aí também gostaria de falar do Instituto Tecnológico Vale, que atua na Amazônia, em parceria com diversas instituições de pesquisa no Brasil e no mundo, com a Universidade Federal do Pará, as universidades estaduais do Pará e tantas outras, buscando gerar um legado de conhecimento. E destaco aqui o projeto que nos é muito caro, do DNA Amazônia. A gente está trabalhando no mapeamento genético da biodiversidade da Amazônia para contribuir para a identificação das espécies e apoiar os desafios da conservação da biodiversidade. E aqui é importante destacar, por exemplo, só ali na Canga de Carajás, no território ferrífero, nós já mapeamos geneticamente 1.100 espécies endêmicas. Só para dar uma ideia, o total de espécies do Reino Unido é 1.400. Então, esse é um conhecimento que está no Pará, a serviço não apenas da mineração, porque o ITV é um instituto que trabalha para a sociedade de forma aberta. O outro projeto, peço para a bondade de slide, a Previsia, desenvolvido em parceria com a Microsoft e Amazon, foi exatamente contribuir com a outra perspectiva de acompanhamento da questão do desmatamento. A Vale, através do Fundo Vale, financiou o SAD, o Sistema de Alerta do Desmatamento da Amazônia, que são aquelas imagens que são de tempos em tempos publicadas na imprensa, mostrando o desmatamento ocorrido. No entanto, faltava uma ferramenta preditiva, com uso de inteligência artificial, daí o IA do nome no final, que, através de um algoritmo, cruza informações para gerar uma visão sobre áreas com potencial de desmatamento futuro. Portanto, uma iniciativa pública e que oferece uma oportunidade para gestores e operadores, e gestores públicos e operadores de bancos de financiamento. E agora o último slide para encerrar, por gentileza. Vou pular esse, porque eu acho que eu já falei disso. Vamos para o próximo, por favor. Nossa visão é de que falar de Amazônia, de preservação do bioma e de desenvolvimento sustentável no bioma, é uma jornada hercúlea e gigante.
E não se faz nada sozinho. A gente acredita que só por meio de parcerias, de cocriação, é que se vai poder escalar soluções que nos levem, de fato, a uma geração de um ecossistema, ou a um fortalecimento de um ecossistema, afinal já existem muitos operadores naquela região, de novos negócios ligados à recuperação florestal e à manutenção da floresta em pé. É uma jornada de longo prazo, mas juntos podemos, sim, promover uma economia mais sustentável e deixar um legado ambiental e social. Muito obrigado. Obrigado, Hugo, pela sua apresentação. Vamos chamar agora o nosso próximo palestrante, nosso presidente da Mineração Rio do Norte, presidente do Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará, a MRN, que é a nossa primeira empresa no Estado do Pará, Hugo. Guido, bola agora, sua vez. Guido Germani. Alô? Obrigado, Zé Fernando. Cumprimento a mesa, a todos presentes. Vai ter um filmezinho rápido aí primeiro, né? Mas... Tinha um filme de 2 minutos, mas não sei se... Só um minuto. A Amazônia, das infinitas lições que este complexo ecossistema nos ensina, uma das mais evidentes é que tudo é movimento. Suas águas caminham eternas em leitos extensos, igarapés infindáveis. Animais, insetos e trilhões de seres microscópicos residentes aqui não descansam ao redescobrir a vida diariamente. A seiva que corre pelas árvores, o pólen que viaja de flor em flor, a pulsação constante da mata. Tudo em conjunto, conectando uma ação à outra e permitindo a exuberância de sua existência. Para nós, uma inspiração constante de quem nos acolhe também. Descobrimos que é este movimento que sustenta as nossas vidas, que são sustentadas pela nossa inclusão, que sustenta cada inovação sustentada por nossa mineração, que sustenta o nosso cuidado, sustentado pela responsabilidade que sustenta as nossas pessoas. E são essas ideias que você verá no relatório Sustentabilidade MRN 2021. O orgulho do presente em cada passo para o futuro. Por quê? Porque uma ação sustenta a outra. Bom, esse é o ambiente... Você passa para mim os slides? Tá. Esse é o ambiente que a gente atua, né? E... Pode passar, por favor. A gente está localizado no oeste do Pará. Porto Trombetas é um afluente do Rio Trombetas. Eu gostei muito do slide que o Hugo mostrou da floresta nacional que eles cuidam. E vou até pedir para fazer um slide parecido, porque lá na Flona Saracataquera, naquele rio que vocês viram, que é o Rio Trombetas, de um lado é uma flona, uma floresta nacional, do outro é uma rebio. E se você fizer também um slide daquele tipo, você vai ver que as franjas e o contorno todo foram se perdendo e o que está mantido é a floresta em função do papel da empresa na região, né? Pode seguir, por favor. Eu vou explicar um pouco o método nosso. A gente, a bauxita, diferentemente do minério de ferro, ela ocorre em extensões, camadas menos espessas, então você acaba afetando áreas maiores. Então a gente afeta mais ou menos 4% daquela flora. E a gente então remove a floresta,
remove o topsoil, que é a matéria orgânica, tira o estéreo, extrai a bauxita, leva a bauxita para ser processada na planta, lava, e o processo agora que a gente está adotando é o rejeito, que é 25% mais ou menos do material vira rejeito, e quando ele seco a gente volta, está fazendo a experiência de voltar com ele para cá, e o nosso projeto contempla isso no futuro. Então a gente já tem uma autorização para o IBAMA para fazer esses 2 últimos anos como experiência, e está sendo muito, muito bem sucedida. Aí a gente coloca o rejeito de volta na cava, fecha com o estéreo, cobre com topsoil e refloresta, né? Então a gente faz isso aí em 300 a 500 hectares por ano de reflorestamento das áreas que a gente operou. Pode seguir. Então, eu podia falar muita coisa sobre operar na Amazônia. Eu estou há 5 anos operando essa mina. É uma mina de bauxita com capacidade para 18 milhões. Essa mina que a gente atua hoje, ela vai exaurir 27, 28. E nós temos um projeto sendo licenciado lá já para estender pelo menos mais 15 anos. Eu vou mostrar aqui algumas coisas, o contexto que eu vou fazer da apresentação, vou focar mais na questão ambiental e de comunidades, e vou falar um pouco sobre a questão do licenciamento na Amazônia. Eu poderia desenvolver muitos outros temas, a questão da dificuldade logística de operar numa área remota, a questão de operar em períodos que são muito intensos em chuva, então para você fazer operação e obras é muito difícil, mas a gente vai focar aqui no tema mais ESG. A gente tem, então esse reflorestamento que eu mostrei, a gente tem um viveiro que produz aproximadamente 1 milhão de mudas todo ano. Nesse processo de reflorestamento, também estamos seguindo essa ideia de construir ali uma agrofloresta, né? Existe ainda algumas negociações que têm que ser feitas, principalmente com o ICMBio e com o IBAMA, mas depois eu quero entender um pouco da sua experiência, porque acho que a gente pode ajustar isso aqui, porque já que eu refloresto 300 a 500 hectares, por que não entregar uma floresta mais rica, que seja o sustento do pessoal dessa região quando a mina exaurir, né? A mina um dia vai acabar e o que vai ficar no lugar? Vai ficar uma rica floresta, uma fazenda dentro da floresta. E aí toda essa economia, bioeconomia, que você vai ter infraestrutura, você tem um porto, você tem energia, você pode fazer ali um polo de produtos florestais e de bioeconomia. Então a gente produz assim mais ou menos 1 milhão de mudas por ano. Pode seguir, por favor. Tá. A gente já reflorestou nestes 40 anos mais ou menos 7 milhões e meio de hectares, 7.500 hectares e 15 milhões de mudas. Quando eu mostrei aquele filme no início, para dar essa visão do ambiente que a gente trabalha, uma coisa que também é importante, é atrair as pessoas certas para esse tipo de lugar. É mais do que você simplesmente dirigir uma empresa, cuidar de um negócio. Você está ali, você está cuidando de uma floresta também, você está cuidando daquelas águas, você está cuidando das comunidades do entorno. Então, isso é um tipo diferente de trabalho. Não é igual, por exemplo, quando eu trabalhava lá na Faria Lima, na Berrini, ia para casa, acabou meu trabalho, você não está envolvido na comunidade, no dia a dia daquela região. Isso é muito intenso lá nessa nossa vida na Amazonas, né? Pode seguir, por favor. Então, aqui eu mostro, por exemplo, um platô que foi começado a reflorestamento em 2011, como é que ele estaria 10 anos depois. A gente tem áreas lá com mais de 30 anos de reflorestamento. Então, a gente faz monitoramento, inclusive, com a armadilha fotográfica. Você vê
os animais voltando na floresta, os grandes mamíferos, toda a fauna sendo recomposta. Então, essa é uma parte fundamental do trabalho. O reflorestamento da MRN foi um dos primeiros no mundo, um dos pioneiros em reflorestamento heterogêneo, tá? E isso é uma coisa, fonte de muito orgulho para a gente, porque vários estudantes, inclusive de fora, já vieram fazer teses em cima desses nossos processos. Pode seguir. Isso é uma parte também que nos dá muito orgulho, é a reintrodução de epífitas. Faz parte do nosso acordo de condicionantes com o IBAMA, retornar à floresta como ela era originalmente. Então, tem um trabalho de que precisa de fazer com muito carinho, viveiro, estufa, criar as epífitas. Depois o pessoal do meio ambiente vai lá e amarra as epífitas nas árvores para recompor todo o bioma. Então, também é um trabalho fascinante e as pessoas que trabalham lá têm muito orgulho disso, né? Pode seguir, por favor. Também o monitoramento, resgate de fauna, são várias espécies que tem lá. Então, é uma questão muito interessante também. Pode seguir. Tá. Esse aqui não tem um pointer, não? Acho que não. Bom. Essa região, ela tem comunidades quilombolas, né, que já foram delimitadas. Tem 2 comunidades que estão com interseção com nossos direitos minerários. Então, a gente se pauta pelo licenciamento conduzido dentro da legislação da OIT 169. Isso torna o licenciamento muito complexo. Essa talvez seja a situação mais complicada da nossa vida, porque a gente tem uma mina que está exaurindo e tem esse licenciamento muito complexo. Existe um risco da gente ter um gap de produção se a gente não conseguir licenciar a tempo, né? Então, a gente acha que dentro dessas dificuldades que o governo poderia ajudar, por exemplo, equipando melhor os órgãos ambientais, a gente sente uma certa dificuldade, né, no andamento disso por questão de um pouco de falta de recursos dos próprios órgãos, de pessoal mesmo, né? E também talvez alguns gaps que eu acho que a regulação existe a regulação, mas tem alguns gaps de regulação, os prazos às vezes não conseguem ser seguidos. Então esse é um recado que eu daria aqui da nossa experiência sobre a dificuldade às vezes de operar na Amazônia, de licenciar os projetos. Então, viver na Amazônia, então, você tem que cuidar do meio ambiente, cuidar das comunidades do entorno, né, devolver ali, gerar um bem-estar geral, distribuir a riqueza que você está gerando, isso é importante. Mas é importante também que todo o sistema de licenciamento ocorra a contento. E isso é uma coisa que nos preocupa muito. A gente vê o Brasil perdendo um pouco de mercado na bauxita. A gente já chegou a exportar 4, 5 milhões para a China e, em função dessa lentidão, às vezes, nos processos, que até por culpa nossa também, a legislação é complexa, a China acabou ocupando muito desse espaço com exportações da Guiné. Então, esse é um ponto importante para a gente, tá? E o outro ponto também de operar na Amazônia é aquele da questão do projeto de um legado, deixar um legado. Como que vai ficar essa região no final, né? Construir, pensar daqui a 20, 30 anos, devolver
o meio ambiente, a sua situação original e, se possível, enriquecida. Então, esse é o recado que eu queria dar. Não vou mais tomar mais muito tempo, não. Obrigado. Obrigado, Guido, pela sua apresentação. Vamos chamar agora nosso querido Enen Paiva, diretor de operações da Imeris. Enen, fala um pouquinho da Imeris que ela está fazendo lá em Pixuna, Barcarena e todo o estado do Pará. Oi. Muito bom dia para todos. Obrigado, secretário Zé Fernando. A gente conversava um pouco antes do início. O secretário Zé Fernando realmente tem colocado um ritmo bem intenso à frente da Secretaria de Desenvolvimento do Estado do Pará. Até estava pegando algumas dicas com ele de onipresença, né? Falei, como é que você consegue ser tão onipresente que a gente vê e acompanha as atividades no Estado? E é um Estado de grandes dimensões, que não é fácil colocar isso tudo. Vocês poderiam só ajustar o material para mim? É o material da Imeris, que está em nome de Welney Paiva. Enquanto isso, secretário, estava ouvindo alguns colegas dizer aqui, né? Às vezes nas nossas resenhas pós aquelas reuniões exaustivas, né? Pelas 18h30, 19 horas, a gente tem algumas trocas ali dizendo todo mundo, todo executivo da área de mineração precisava ter a experiência, como o Guido comentou aqui, de vivenciar isso, né? Um pouco do que, e eu estou vivendo isso na prática, quase 3 anos morando na região amazônica. Tem 3 filhas, uma de 16, uma de 10, uma de 8, e o que elas estavam acostumadas a ver em livros, Zé Fernando, elas estão vivendo, estão a ver esses igarapés, ver as comunidades ribeirinhas. Esse aprendizado que minhas filhas estão tendo não tem preço. E os desafios colocados pelo Guido aqui também, os quais eu compartilho, realizar atividade de mineração na Amazônia, a gente poderia fazer aqui, inclusive, uma dica para o IBRAM. Acho que tem pauta para um seminário completo, de quantidade de temas que a gente poderia falar. Mas optamos por alguns. A minha missão aqui é dar um enfoque prático de algumas das questões que consideramos na companhia como relevantes da atuação da mineração na Amazônia. Vamos lá, então. A ideia é passar rapidamente por 3 tópicos, para respeitar, inclusive, o tempo que todos os colegas têm aqui também, de dar uma visão geral de como o grupo Imeris, ou Imeris, dependendo da região e do sotaque, chega do mundo até o Brasil e chega até na Amazônia. Depois, através de alguns cases práticos, compartilhar um pouquinho dessa mineração sustentável nessa região, dando ênfase para temas como segurança, comunidades e meio ambiente. E depois compartilhar um pouquinho das lições aprendidas e dos desafios e oportunidades que, na nossa visão, também se misturam muito. Tem muita coisa que você pode ver como uma grande dificuldade, um grande desafio na região amazônica, ele acaba se transformando até numa baita de uma oportunidade. Temos tentado explorar nessa linha também, que pode ser fio depois da sequência do nosso painel. Vamos lá, Imeris no mundo, uma multinacional já secular, de 1880, é uma empresa que se especializou em minerais e com soluções aí para diversos setores da indústria e como fornecimento predominantemente de matéria-prima para diversos segmentos, e alguns bens de consumo também, sempre com foco em minerais de alta performance ou soluções de materiais para alta temperatura e abrasivos. É uma presença mundial, mais de 240 sites operando no mundo todo, para se ter uma noção. Os números dizem por si só, são quase 17 mil colaboradores espalhados pelo mundo, uma margem EBITDA bastante atrativa para o negócio, tem um DNA de querer estar entre os principais players nos negócios em que entra, com mais de 15 mil clientes espalhados por aí, um mercado predominantemente aí Europa, Oriente Médio, Ásia e África, e também nas Américas, com um percentual também na região asiática. No Brasil, desde 1996, operando aí com 19 unidades,
predominantemente em 3 estados, no Pará, a operação a qual eu estou atualmente responsável, fazendo parte aí do corpo executivo da companhia, em São Paulo e no Espírito Santo, principalmente com carbonatos de cálcio, caulim, que é o minério predominante da extração na Amazônia, e perlita também, espalhado aí pelo Brasil, com uma gama grande aí de minérios para diversos segmentos. Chegando na Amazônia, aí sim, para a gente compartilhar um pouco dessa experiência, a exploração é de caulinita. Para quem não conhece esse mineral, um mineral bastante utilizado, principalmente no segmento de papel e embalagens, também no segmento de cerâmica, já uma aplicação secular também no segmento de cerâmica, iniciada na China, e para segmentos também de borracha e tintas e outras aplicações diversas. Alguns números dessa operação: opera hoje ali na faixa de 800 colaboradores, atende predominantemente aí exportação para os mercados da América e Europa, quase 80%, e também na América do Sul e Ásia, com em torno de 20% da produção da operação no Pará. Gosto dessa foto. Essa foto, para mim, ela é bastante emblemática, que ela mostra um pouco do que é uma operação na região amazônica, uma operação realmente inserida no contexto da floresta amazônica, né? E o bom disso, participando desses encontros ao longo dessa semana, ver a pujança do setor mineral, né? E com uma visão muito clara, uma convicção, como demonstrado aqui pelos nossos colegas aqui, da nossa capacidade, e diferencial até em alguns casos da mineração brasileira, da gente fazer isso de uma maneira responsável, né? De uma maneira que eu acompanhei o Paulo Castellari no fórum anterior. Achei muito interessante o conceito que a Appian tá propondo, né? De integração social. Achei legal isso, que para quem está bem integrado, você não precisa de licença, né? Eu achei muito legal esse conceito, e isso se aplica bastante aqui na região amazônica. O Hub Capim está no Pará, então, desde 96, são 2 minas de extração no município de Ipixuna, uma planta de beneficiamento e um porto privado na região de Barcarena, no polo industrial de Barcarena, e temos a honra, né, de ter no estado do Pará a maior operação de beneficiamento de caulim do mundo. E alguns registros aqui para se ter uma noção da dimensão. Eu gosto das fotos das operações da região amazônica, em que sempre o verde predomina e dá um brilho para o material de divulgação que a gente sempre utiliza. Bom, agora sim, vamos, como comentado pelo Guido, tem muito assunto para falar de mineração na Amazônia, seus desafios, suas oportunidades. Nós escolhemos, combinado aí com um time de organização, dar 3 enfoques práticos para essa atuação, e a partir deles a gente compartilhar um pouco da nossa experiência com todos aqui. O primeiro deles, como segurança. A companhia é uma companhia de origem francesa, que tem um claro compromisso muito grande com a questão de segurança das pessoas, das suas instalações e das comunidades a qual está inserida. Um sistema de gestão nessa área extremamente robusto, o que torna claramente um desafio muito grande, uma implementação de modelos como esse, em regiões em que ainda há uma oportunidade muito grande de trabalhar o processo educacional, de capacitação, então isso torna um desafio a mais, mas com uma série de programas e com algumas experiências recentes muito boas, aqui sim trago um enfoque prático do negócio e como isso pode funcionar muito bem quando bem tratado as parcerias com o setor público. Nós tivemos a honra de fazer e conduzir ao longo do mês de agosto o primeiro simulado do município de Barcarena,
já bem ajustado aí às novas resoluções da Agência Nacional de Mineração, e foi uma experiência única, vivida por quem teve a responsabilidade de condução e por quem participou. Nós temos, para se ter uma noção de ordem de grandeza, uma zona de autossalvamento da operação de Barcarena que chega a próximo de 950 moradores das comunidades de entorno. E nós realizamos num projeto aí de 5 meses, desde todo o trabalho de capacitação do nosso time, um seminário na comunidade também, com a presença de mais de 700 pessoas participando dos seminários e dos trabalhos de capacitação, e uma parceria, e eu falava isso um pouco antes com o secretário, impressionante por parte do Poder Público Municipal e do Poder Público do Estado do Pará, o que foi, inclusive, para nós, uma confirmação de compromisso e uma surpresa extremamente positiva. A energia que a gente precisou colocar para que a gente tivesse êxito nessa execução foi bem menor do que a que a gente imaginava nas previsões originais, e essa foto acho que ilustra bem o nível de participação que nós tivemos, né? Nós temos representados aqui uma série de órgãos, desde órgãos de defesa do Estado até os órgãos de defesa do município, e foram mais de 16 órgãos distintos que foram mobilizados para que a gente tivesse êxito na realização desse simulado de atendimento à emergência, confirmando o nosso compromisso de que a questão de segurança extrapola, na nossa visão, os horizontes específicos das nossas operações. Sobre a ótica de comunidade, por isso gostei da colocação do Paulo, esse conceito da integração social, né? Na nossa visão também isso é fundamental, e através de alguns projetos que nós temos na região, que vão muito além das nossas obrigações legais, nós temos procurado manter um ritmo e de respeito e parceria com a comunidade, fazendo com que projetos como a Casa Imeres, que já estamos há mais de 10 anos já em campo e que se renova a cada ciclo, esse ano com um ciclo de empreendedorismo sustentável, numa pegada também de inclusão digital, incluindo temas novos a cada ciclo de reavaliação do nosso projeto na região, com programas que estimulam a contratação local, o estímulo e formação e capacitação das comunidades da região onde a gente opera, e aqui com alguns cases de sucesso bem legal que nós tivemos, desde um processo de primarização, em que nós tivemos que conduzir até a capacitação de motoristas e ajudar algumas pessoas das comunidades de entorno a tirar o seu documento de habilitação, fornecendo todo o processo ali de orientação e tudo mais, porque todo mundo sabe, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, então nós temos equipamentos hoje de altíssima tecnologia, que para operá-los, a visão de hoje em dia está bem diferente do que a gente tinha talvez há 5, 10 anos atrás. Então, continua o nosso compromisso com isso, e um projeto também que eu compartilho com o grupo, foi muito interessante. Nós acabamos de fazer um projeto finalizado no primeiro trimestre de 2022, a substituição de aproximadamente 25 quilômetros de mineroduto que atravessam a região e vão do município de Ipixuna até a região de Barcarena. São 160 quilômetros de mineroduto, atravessando regiões quilombola, indígenas, em que o nível de exigência, talvez fazer um projeto desse aqui no estado de Minas ou no estado de São Paulo, teria uma certa complexidade. Fazer um projeto dessa magnitude, de quase 30 milhões de dólares, tivemos aí 700 colaboradores envolvidos no pico dessa montagem. Então foi um processo aí extremamente de crescimento para nós, e que a gente teve a oportunidade também de contratar mão de obra de 13 comunidades diferentes do entorno. Deixa eu seguir mais rápido para cumprir, não comprometer o tempo dos meus colegas. Na área de meio ambiente também,
Aqui eu destaco um ponto que para mim chama bastante atenção, secretário, e eu achei muito bacana isso. Nós fomos convidados esse ano para 2 eventos na Europa para apresentar técnicas desenvolvidas do nosso plano de recuperação de áreas, em parceria com a Embrapa, com a Universidade Federal do Pará, com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado e também o pessoal da academia de uma universidade da França. As técnicas aplicadas no nosso plano de recuperação, inclusive, receberam destaque em 2 conferências internacionais. Para finalizar a minha contribuição e as minhas provocações, nós temos discutido bastante todos esses assuntos. Como eu comentei, eles se entrelaçam aqui na nossa linha de... na nossa linha de visão do que é desafio, o que é oportunidade. Na nossa leitura, isso é um ciclo, não termina, mesmo como igual um ciclo PDCA, tem sempre a oportunidade de a gente trabalhar e buscar a melhoria contínua sobre ele. Mas alguns pontos aqui eu ressalto e deixo eles como provocação aqui para nós. Mas nós acreditamos que o desafio da diversidade e da inclusão no ambiente de atuação da mineração na Amazônia é um desafio que permanece e nós estamos convictos da nossa possibilidade de evoluir nesses temas. Coloco aqui também que isso, na nossa leitura, com o modelo de governança, que cada vez mais tem que deixar claro como é que nós queremos fazer com que isso tudo aconteça dentro daquele ambiente. E o último destaque que eu faço, eu participei de outro fórum ontem, achei legal também esse contexto da discussão, a gente não pode deixar de esquecer que tem que manter a atratividade dos negócios. É possível, sim, fazer a mineração de uma maneira atrativa financeiramente e com o equilíbrio da pauta ESG, né? E um colega meu escreveu um artigo recente que eu gostei bastante. Ele falou, talvez a gente pudesse propor para a pauta ESG, né? O IESG, para a gente não tratar o pilar econômico de maneira discriminatória. Não, ele tem espaço, sim. É possível que a gente faça isso de maneira responsável, como os vários exemplos que os colegas puderam demonstrar aqui. Finalizo aqui a minha contribuição, secretário e demais, reforçando um compromisso que temos na companhia, de reiterar que os minérios são os nossos negócios, mas cuidar das pessoas faz parte do nosso compromisso. E é meu compromisso também como profissional, como pai, que aí quando a gente está à frente de operações como essa, aí na região amazônica, que hoje não deixa de ser está com uma vitrine mundial, é uma responsabilidade redobrada. Então nós somos responsáveis sim por conduzir isso de maneira adequada, como pessoas e como profissionais. Muito obrigado. Obrigado, Enen Paiva, diretor de operações da Imerys, pela sua apresentação. Vamos chamar agora do nosso estado irmão do Amazonas, Newton Augusto Viguete, nosso diretor de sustentabilidade, geotecnia e jurídico da mineração Taboca. Vai lá, Newton. Obrigado, presidente. Bom dia a todas, bom dia a todos, bom dia, senhor presidente, nobres colegas da mesa. Peço desculpa pela voz, mas vamos buscar pelo alto-falante aqui, a gente consegue se expressar melhor. Como o Zé Fernando colocou, isso, a nossa proposta é de um bate-papo, que a gente possa conversar um pouco. E eu acredito que seja importante que a gente consiga contextualizar o que a gente chegou nesse momento. O que nós estamos discutindo a Amazônia? O que se discute a questão ambiental? Aonde nasce isso tudo? Então é importante que a gente entenda, principalmente para aqueles mais jovens como eu, né? Na década de 50,
a gente teve o chamado Clube de Roma, que foram filósofos, cientistas, pesquisadores, pessoas que estavam começando a se preocupar com as questões ambientais em função do desenvolvimento que já se tinha na Europa. Londres é famosa pelo smog, né? Você tem queima de carvão, você tem siderúrgicas. No Brasil, nós vivíamos um momento diferente. Nós tínhamos aqui o desenvolvimento a qualquer preço e custo, para os bons mineiros, governo do Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, uma chaminé saindo fumaça, sinal de progresso. E a gente chega nessa realidade, até por uma crise energética mundial, e o Clube de Roma consegue uma convocação em 1972, em nível mundial, onde a palavra de ordem era: precisamos conter o desenvolvimento dos países subdesenvolvidos para garantir um meio ambiente saudável. Nessa ocasião, o Brasil estava representado, Costa Cavalcante, e o discurso brasileiro foi amparado pelo representante da Grécia, da Índia, dizendo: preferimos a poluição da riqueza do que a poluição da miséria. E a gente vem ouvindo isso há bastante tempo, né? Mas enfim, isso é só um pequeno comentário. Quando voltaram ao Brasil, eles mostraram, ou pelo menos tentaram mostrar para os governantes, que era importante se preocupar com o meio ambiente. E aí começam a surgir os órgãos de controle, as secretarias de meio ambiente. Você tem a FEMA, a FEAM, Fátima, CETESB. Alguns estados começam a criar as suas secretarias, mas essa questão ambiental ainda era uma questão ligada mais a poeta, né, aos chatos de plantão. Eu era um deles. Comecei a minha vida em 1982, no Vale da Morte, em Cubatão, na Cozipa, e era muito difícil. Mas a grande preocupação qual era? O controle das emissões atmosféricas. Por quê? Porque todo mundo via, me incomodava, né? O cheiro, o nariz, resíduo imperava a lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, enterra no fundo do quintal que isso vai virar petróleo daqui a 1 milhão de anos. Né? E a gente está vendo as consequências disso, porque a gente não vive 1 milhão de anos. A Terra até vive. Se a gente fizesse uma analogia, né, da Terra, que tem 5 bilhões de anos, né, com uma partida de futebol, a gente ia ver que o homem, ou pelo menos os primeiros seres vivos, começam a aparecer na Terra aos 44 minutos do segundo tempo. O homem da disputa de pênalti. Prorrogação, disputa de pênalti. Então a gente vê que a nossa participação é muito pequena nessa história toda e o desastre que a gente vem provocando. Mas vamos lá. Nessa época você tinha o meio ambiente ligado direto à ecologia. Todo mundo entendia o investimento em meio ambiente, o investimento a fundo perdido. E a gente evolui. Em 1992 tem a ECO, 92, uma outra palavra de ordem, e já se começa a enxergar o meio ambiente como economia. Porque aquela chaminé que saía fumaça, que era sinal de progresso, ela passou a ser dinheiro, energia que eu estou jogando fora. Todo mundo sabe, um caminhão de óleo movido a óleo diesel, aquela fumaça preta, é quando o camarada abre a chamada borboleta da bomba injetora para andar mais. Mas aquela fumaça é óleo diesel que ele não está transformando em energia e está jogando na atmosfera. Mas a gente continuou evoluindo. E aí começa a se inserir nesse contexto,
Nós chegamos aí nos anos 2000, estou sendo muito rápido nessa linha do tempo por causa do tempo que eu tenho. A gente já começa a discutir a inserção social, a participação da sociedade. No Brasil, ela começa com o marco da Política Nacional de Meio Ambiente, em 1981, Resolução CONAMA, 6938, mas a participação efetiva das audiências públicas, das comunidades, das interações, ela vem só nos anos 2000, 2010, 2011, 2012, onde a gente tem essa organização das organizações não governamentais, com uma participação mais efetiva. E aí aquilo que era ecologia, que virou economia, passou a ser mercado. Então aquilo que era coisa de poeta, passou a ser parte integrante do meu negócio. Porque se as empresas hoje não têm uma preocupação com o meio ambiente, com saúde, com segurança, com comunidades, ela não tem um negócio. E aí é mais fácil você talvez montar uma padaria, vender coco na praia, pegar uma franquia da Cacau Show, talvez você tenha menos dor de cabeça. Porque quando a questão ambiental ela se torna prioridade para uma empresa, é porque tem muita coisa errada. Então ela faz parte do negócio. A prioridade vai ser sempre produzir. A prioridade é essa. Uma indústria vive disso. Ela produz, gera emprego e traz benefício para a sociedade. Ok? Vamos lá rápido para mim passar a apresentação da Taboca e aí a gente chega na Amazônia, um dos poucos redutos que a gente tem em relação à questão ambiental. Por isso a grande preocupação com a Amazônia, porque nesse modelo tudo já se extraiu, tudo já se explorou, e hoje o mundo todo se volta à Amazônia. E quem está na Amazônia tem que ter responsabilidade. E qual é a nossa responsabilidade? Onde nós estamos? Nós temos uma mina em Pitinga, um escritório em Manaus e uma fundição em São Paulo, em Pirapora do Bom Jesus. A gente vai dar um foco para a mineração, porque estamos no Amazonas. Estamos ali muito perto de Roraima, temos a comunidade Waimiri-Troari no nosso entorno, embaixo a Rebio, na parte de cima a Waimiri-Troari. O pessoal falou da experiência de estar no dia a dia, é muito bacana. Principalmente quando você vai lá na tribo e conversa com eles. Os menininhos ficam tudo empolgados. Mas vamos lá. Aqui nós temos uma linha do tempo. Então veja, a gente passa por todo esse processo evolutivo. Começa aqui em 1969, começa a produção de estanho concentrado basicamente do aluvião. Então você tirava esse minério aluvionar e levava para Pirapora. Nós temos uma usina de energia em Pitinga, ela só produz para Pitinga, não está ligada no sistema. Hoje nós temos aí 7.000 toneladas ano de estanho, 4.000 toneladas de ligas, ferro nióbio e ferro tântalo aplicado fundamentalmente na siderurgia. 90% do estanho é exportado, 10% mercado nacional. 100% das ligas são exportadas. Principal mercado, China. Segundo mercado, Europa. Em relação às áreas de sustentabilidade, existia já um compromisso e a gente continuou com esse compromisso de recuperação das áreas aluvionar. Então hoje a gente tem aí uma produção de 750.000 mudas, um viveiro próprio, com mudas desenvolvidas nesse viveiro, mudas nativas que são utilizadas para que a gente faça a recomposição dessas áreas. Aqui, dentro da linha do tempo, a
gente consegue lá em 2002 a certificação de qualidade, a substituição da exploração aluvionar para rocha sã, né? Em poucas palavras, uma pedreira, é granito, que você moe e vai tirar a cassiterita e a columbita. A Minsur, grupo peruano, adquire a Taboca junto à Paranapanema em 2008, mantém a certificação e em 2020, em função da pandemia, a gente também consegue a certificação A2S, que é o ambiente seguro de trabalho. Manutenção dos viveiros em Presidente Figueiredo, nós temos hoje um viveiro que a gente chama de estruturação produtiva, porque fundamentalmente ele produz mudas para serem fornecidas para as famílias desenvolverem agricultura familiar. Na pandemia, o prefeito veio nos pedir máscara e a gente, ao invés de dar máscara, a gente deu máquina de costura e pano. E a própria comunidade fabricava a sua própria máscara, né? Então, esses são alguns trabalhos que a gente vem desenvolvendo. Integração direta entre Pitinga e Pirapora, né? O Pirapora, município de São Paulo, tá? E aqui, para que a gente tenha uma visão, estanho refinado, hoje, é considerado o de altíssima qualidade, 99,99% de pureza. A Taboca é a maior produtora de estanho refinado do Brasil. A Minsur é a segunda no mundo. Mercado de nióbio e tântalo. O mercado de nióbio e tântalo hoje ele é voltado para a siderurgia, mas sem dúvida que com toda a tecnologia que se fala hoje da exploração energia solar, energia eólica, esses minerais são minerais fundamentais, porque eu lembro quando eu estava no cursinho, tinha um amigo Dionísio, e a gente ficava inventando um monte de coisa, e a gente queria fazer o moto contínuo, para buscar lá 1 milhão de libras esterlinas em Londres, coisa de jovem, e a gente queria fazer um carro elétrico com os alternadores na roda, que à medida que você ia andando, ele já ia carregando a bateria. Beleza, ótimo. Só que a gente chegou à conclusão que para movimentar um Fusca, na época, você precisava de uma carreta Scania, que era o tamanho da bateria. Isso é o que propicia reduzir o tamanho, aumentar a capacidade de armazenamento e reduzir o tamanho. E você ter uma durabilidade maior. O exemplo mais claro disso são os celulares. É só a gente ver aquele tijolão do Motorola que durava 15 minutos a bateria. E aqui, para que a gente possa encerrar, eu deixo aberto as perguntas que serão feitas oportunamente e agradeço a todos. A gente tinha um filme para passar, eu deixo com a produção. O tempo está esgotado, no final, se houver possibilidade, a gente passa para que vocês conheçam um pouco mais da Taboca. E a gente continua esse bate-papo daqui a pouco. Obrigado. De uma floresta, no turbilhão de pessoas e veículos de uma grande metrópole ou na imensidão solitária do espaço. A tecnologia trouxe avanços que nos permite, em qualquer lugar, facilitar o nosso dia a dia. Melhorar e agilizar a comunicação, os transportes, prevenir e diagnosticar doenças, tirar do papel projetos cada vez mais modernos. Podemos ir longe, muito longe. E você sabe o que alimenta a indústria e a ciência na produção de todos esses benefícios? Os recursos minerais. Uma das maiores fontes desses produtos está na região amazônica. A mineração Taboca é referência na lavra e beneficiamento de minérios e metais.
é a maior produtora de estanho refinado do Brasil. A marca Mamoré, reconhecida internacionalmente, possui 99,9% de pureza e é registrada na Bolsa de Metais de Londres, a LME. Além de alta pureza, seu estanho possui baixíssimo teor de chumbo, um diferencial para este mercado. Com uma mina própria na região de Pitinga, a 300 quilômetros de Manaus, a empresa atua com energia de uma usina hidrelétrica própria. Essa autonomia permite que a mineração taboca também atue nos mercados de nióbio e tântalo, metais indispensáveis para a vida moderna. Um trabalho que exige um gigantesco investimento em planejamento, tecnologia, treinamento e segurança. Monitorar, administrar e reduzir impactos ambientais são ações que fazem parte da nossa cultura, como o plantio de 750 mil mudas de árvores nativas em nossas áreas de atuação. A atenção extrema com a segurança dos nossos empregados, com a aquisição de equipamentos de última geração e capacitação constante, geram relações de confiança e maior produtividade. O respeito aos costumes e o diálogo transparente e honesto com parceiros e comunidades onde atuamos também traduzem nossos valores. O resultado de excelência da mineração taboca é prova de que podemos realizar mineração com responsabilidade, de forma cada vez mais social, ambiental e ética, agregando valor ao que produzimos e gerando benefício. Bom, Viguete, obrigado pela sua apresentação, meu amigo. Agora já está posicionado ali, tão importante quanto, não é o último, não, é um dos palestrantes, viu, Otávio? Muito orgulho ter você aqui, o nosso presidente da Alcoa no Brasil. Otávio, a palavra é sua. Obrigado, Zé Fernando. Bom dia a todos. Eu já procurei aqui ganhar um pouco de produtividade no setup, já me caminhei aqui para o púlpito, porque eu sei que só tem eu entre a maioria de vocês e o almoço. Então, tentar ser rápido aqui, para a gente conseguir compartilhar um pouco da nossa experiência na Amazônia. Queria, se possível, passar para o próximo slide, por favor, e deixar claro o que já foi dito com bastante ênfase aqui pelos meus colegas, que o desafio que é operar na Amazônia, né? Nós temos que sempre estar focados no entregar o hoje, né? Cumprir com os nossos compromissos, mas, acima de tudo, deixando um legado positivo e multiplicador, né? Gerando valor para as comunidades e para a sociedade como um todo, e para o meio ambiente. É um bioma altamente sensível, como já foi falado também, hoje está no foco de todas as discussões globais, com a tendência cada vez maior do assunto ESG se tornar uma condição básica para todos os negócios. Então, nesse contexto, eu queria só falar rapidamente da presença da Alcoa no mundo e aqui no Brasil, não vou levar muito tempo, mas se você puder passar para o próximo slide, por favor. A Alcoa é uma empresa centenária, fundada em Pittsburgh, na Pensilvânia, nos Estados Unidos, está intimamente ligada com o processo de produção comercial do alumínio, lá no final do século XIX. Nós temos hoje no mundo 25 localidades, com 15 mil funcionários em 15 países. Temos uma posição de liderança em toda a etapa da upstream da cadeia, desde a mineração, refino e redução do alumínio. Aqui no Brasil também, complementada com a forte presença na produção de energia hidrelétrica para a nossa produção. Passando para o próximo slide, dando foco na nossa presença aqui no Brasil, que já remonta mais de 57 anos que nós estamos aqui no Brasil. Se você puder passar para o próximo slide, por favor, para dar um overview das nossas operações, que além da unidade em Juruti, onde eu vou entrar um pouco mais de detalhes, nós temos uma unidade em Poços de Caldas, aqui no querido estado de Minas Gerais, onde começamos aqui no Brasil e atuamos há 57 anos, como falamos, com a mineração, refino e reciclagem de alumínio. Continuamos com a operação viva e pujante aqui no município de Poços de Caldas. Temos a unidade de São Luís do Maranhão, que estamos muito orgulhosos e otimistas com a retomada da produção de alumínio primário. O consórcio Alumar, que é um consórcio formado
com os nossos parceiros Rio Tinto e South 32, que fazem parte desse empreendimento maravilhoso no município de São Luís, no Maranhão, e Juruti, onde estamos presentes desde 2006, no início do projeto, a operação tendo começado em 2009. Juruti é um município que hoje tem 60 mil habitantes, muito próximo do município de Trombetas, do município de Oriximiná, em Trombetas, onde o Guido descreveu a operação da MRN, que no nosso caso é muito semelhante à nossa mineração, com a operação que o Guido mencionou, e nós temos essa presença nesse município que muito nos orgulha, e a gente vai falar um pouco sobre ela, e sobre um aspecto específico da nossa presença e do nosso projeto, que eu acho que vale a pena compartilhar, que esse é o objetivo que a gente está aqui hoje. Passando para o próximo slide, por favor. Como eu falei, estamos lá desde 2009, operando. É uma das maiores reservas de bauxita. A bauxita amazônica é uma bauxita de excelente qualidade, muito bem aceita e muito boa de processar nas refinarias. E, como comentei, temos uma área de beneficiamento, um porto próprio e uma ferrovia. Mas eu quero passar para o próximo slide para falar um pouco exatamente sobre um aspecto dessa operação que a gente julga ser inovador. Nós vemos a nossa presença e a relação com a comunidade em 3 vetores fundamentais. Primeiro de tudo, nós precisamos nos comportar como os bons vizinhos e bons parceiros nas nossas operações junto com as nossas comunidades. A forma de atuar junto a essas comunidades, junto ao poder público, ela precisa e é cada vez mais importante ser uma forma de atuar com transparência, com respeito e colocando sempre em primeiro lugar a ética e a transparência nas nossas relações. Respeitando a cultura local, e é fascinante a cultura daquele estado do Pará, que eu estou aprendendo e me encantando cada vez mais. Segundo ponto, a gente precisa estar sempre focado nos nossos impactos, nos efeitos colaterais, que são inevitáveis para qualquer operação. Temos o efeito colateral da chegada de um contingente grande de pessoas, temos o efeito colateral da chegada de recursos financeiros para uma comunidade que não tinha essa experiência. E temos também o impacto ambiental, que foi tão bem comentado aqui pelos colegas, e que muito se assemelha com o que fazemos também na Alcoa, em Juruti. Mas tem um terceiro ponto que é fundamental, e é aí onde eu quero colocar o foco, é no compartilhamento de valor com a sociedade. E é aí onde entra esse mecanismo que foi absolutamente inovador quando da implementação do projeto, que foi o que nós chamamos do tripé Juruti Sustentável. Tripé formado, fundamentalmente, pelos indicadores para, de fato, criar o entendimento da base social e econômica daquela região. Um conselho formado pelos vários entes daquela comunidade, sociedade civil, poder público, empresas da região. E o terceiro ponto muito importante, que é um fundo. A Alcoa, quando chegou em Juruti, estabeleceu esse fundo com um seed money para exatamente fomentar esse protagonismo daquela comunidade que ali estava presente. Hoje, esse tripé é conduzido pelo que muito nos orgulha, que é o Instituto Juruti Sustentável. A primeira OCIP do Oeste do Pará, que tem total autonomia e uma absoluta liderança no processo de discussão e debate, fazendo parcerias e atraindo outras entidades para que possam, de fato, trabalhar junto com a comunidade e definindo o melhor destino para aqueles recursos. Isso é um processo que já tem mais de 10 anos e é um processo que nós acreditamos que é absolutamente replicável em outros municípios mineradores, outras comunidades mineradoras, e que estimula exatamente essa participação da sociedade, oferecendo e dando a essa sociedade, a essas comunidades, a condição de protagonismo. Nós entendemos que, como
investidores e participando daquela economia, nós somos mais um ator. E essa discussão, esse debate, ele precisa se dar de uma forma horizontal, envolvendo todos os participantes e dando, de fato, o direito a quem, de fato, tem de definir o melhor destino para aquela comunidade. Tem sido uma experiência absolutamente fantástica. Convido vocês a entrarem no site do IJUS, ijus.com, para, de fato, entenderem um pouco melhor como isso está se dando. E, por fim, para deixarmos um pouco de tempo para pelo menos uma ou duas perguntas, eu queria que você passasse para o próximo slide para trazer algumas mensagens finais aqui dessa breve descrição do nosso projeto em Juruti, com as mensagens-chave. Primeiro, autonomia da comunidade. A busca dessa autonomia é fundamental. Nós não podemos protagonizar todas as iniciativas no município. Nós não somos os especialistas em muitas das áreas que atuamos. Precisamos, de fato, fazer com que a comunidade realmente protagonize esse esforço. O diálogo horizontal. Não tem ninguém melhor ou maior do que ninguém. Nós somos uma empresa que chegou numa região rica no nosso minério e que a gente procura, dentro dos princípios éticos e dos nossos valores, transformar aquele potencial em progresso verdadeiro para aquelas comunidades. Parcerias são fundamentais. E aqui a gente pode ver vários exemplos dessas parcerias podem ser ainda mais potencializadas. Hoje nós temos parcerias através do IJUS com a USAID, parceiros pela Amazônia, e que fez grande diferença no momento crítico que nós vivemos durante a pandemia. Outro ponto fundamental, foco nas relações de interesses, porque a gente sabe que a Amazônia vive um grande desafio. Desafio de lidar com muitas atividades ilegais, que o IBRAM tem sido uma voz absolutamente importante em trazer esse dilema. Nós não podemos, como brasileiros, dar as costas para essa situação de ilegalidade que vive aquele território e que compromete empresas éticas e íntegras, que algumas aqui representadas, a desenvolverem a sua atuação. Então, é importante entendermos esse aspecto também. E, por fim, requer tempo para essa eficácia e paciência. Esse não é um trabalho que acontece do dia para a noite. Mas nós temos negócios que são planejados para décadas, quem sabe séculos. E a gente precisa ter essa paciência, essa visão e essa capacidade de coordenar esses esforços com todos os outros stakeholders daquela região. Então, era essa mensagem, e eu queria mais uma vez agradecer aqui ao IBRAM, ao secretário Zé Fernando, por nos facilitar aqui nesse debate, e a todos vocês pela atenção nesses minutos que tive disponível. Muito obrigado. Parabéns, Otávio, obrigado pela sua apresentação. E devido ao adiantado da hora, como o Otávio falou, competir com o almoço é difícil, né? Mas nós estamos conseguindo, Otávio. A plateia está cheia devido à importância de vocês, das operações de vocês, como vocês fazem mineração na Amazônia com respeito ao meio ambiente, à sustentabilidade e às comunidades locais. Vamos encerrar, tem uma pergunta aqui, eu queria agradecer o Enen lá, leve um abraço a todo o time da Imeris, vocês são muito importantes para o Brasil e para o estado do Pará. Meu querido Viguete, um abraço para o nosso estado irmão Amazonas e para Taboca lá. Se tiver operação no Pará, também estamos de braço aberto para receber vocês. Meu querido Guido, presidente da Mineração Rio do Norte, presidente do Cimineral, obrigado pela sua presença aqui, pelo apoio. Meu querido Otávio, nosso presidente da UCO no Brasil, também agradecer a sua presença. E por último, tão importante quanto, o Hugo Barreto tem uma pergunta, por isso que eu deixei você por último, e você encerra com a sua fala, Hugo. A gente encerra esse painel. Tem uma pergunta para você, que como é que a Vale observa, como é que a Vale vê as condicionantes ambientais como obrigação ou por espontaneidade de fazer, né? Essa pergunta que está aqui para você, e com a sua resposta a gente encerra esse painel agradecendo a presença de todos. Hugo, por favor. Obrigado, Zé Fernando. Obrigado a quem fez a pergunta pela oportunidade. Eu vou até alargar um pouco, seja condicionante, seja investimento, se entendemos, né, as questões, né, todos os dispêndios, vou usar essa palavra com
os temas socioambientais como investimento ou como custo, eu acho que essa pergunta ela é muito boa, porque eu acho que ela traduz no seu próprio enunciado essa transformação que eu acho que cada um de nós pode trazer aqui, de entender que as nossas operações elas não estão ao lado da natureza, elas são parte da natureza. Talvez no passado fosse isso. Puxa, o que a gente tem que botar aí no projeto? Um gasto ambiental, uma compensação para resolver, para equacionar, para licenciar, etc. e tal. Hoje não, a vice-presidência de sustentabilidade, que foi criada no ano passado na Vale, a quem eu me reporto, a Malu, a nossa vice-presidente, ela tem falado que a gente tem que trazer a dimensão da sustentabilidade. A gente tem feito um esforço enorme em empresas de grande porte e nesse tema da mineração, que pelo próprio tipo de atuação gera sim impacto, e como então nós temos que equacionar esse impacto, como perpassar, né, a visão de sustentabilidade, não como área consultada para dizer se está bonitinho, não, mas a área que ajuda a construir e modelar o próprio negócio. E, portanto, essa é a diferença. A gente está investindo, por exemplo, no Sol do Cerrado, mais de 2 bi de dólares em outros projetos para operarmos a partir de 2025 no Brasil, como é o nosso compromisso que a gente mostrou num daqueles slides na minha fala. Até 2025 a gente está operando 100% com energia limpa no Brasil e até 2030 no mundo. Então a gente está investindo, sim, porque a gente entende que isso é um investimento necessário, isso não é custo. Se não fizermos assim, a gente não vai ser sustentável, e a gente não vai conseguir lidar com as dimensões e mesmo com as demandas e expectativas da sociedade e mesmo sermos sustentáveis enquanto operação. No longo prazo, ela também, a nossa vice-presidente, fala que a sustentabilidade talvez a gente tenha que desaparecer. É uma área nas empresas que deveria ser biodegradável, por essência. Mas isso no dia que toda a empresa tiver essa perspectiva de trabalhar assim nas suas escolhas do dia a dia, né? Então, eu encerro aqui a minha fala dizendo isso para vocês e, ao mesmo tempo, agradecendo aos meus colegas de mesa com quem aprendi muito hoje. Saio daqui, volto para o Rio, como um carioca botafoguense, com muito aprendizado, e agradecer a todas e todos vocês pela atenção que dedicaram a essas nossas falas aqui. Muito obrigado. Obrigado a todos, gente. Está encerrado o nosso painel. Obrigado ao IBRAM por essa oportunidade.